uso meu tablet, mas eu esqueci meu tablet, aí eu vou usar o celular. Já não estou com as vistas tão boas, mas meu óculos espero que me ajude. Fonte grande. Oi? Aumenta o tamanho da fonte. É a fonte, pode aumentar aqui, né? É isso mesmo. Irmãos, graças ao Senhor, a gente hoje está iniciando mais um encontro, né? E pela misericórdia do Senhor, nós queremos prosseguir e eu creio que hoje nós vamos começar um assunto, irmãos, extremamente importante para nós. E eu creio que se a gente, tiver revelação a respeito desse assunto, não é um assunto desconhecido para nós, mas é um assunto que a gente precisa receber revelação dele, para a gente começar a caminhar na realidade da verdade que nós queremos meditar, que é com relação à autoridade do Filho de Deus, ou dos filhos de Deus. Do Filho de Deus, Jesus, nós sabemos que ele tem toda a autoridade. Mas eu quero me referir à autoridade dos filhos de Deus, dos crentes em Jesus Cristo. E qual é a expectativa, do Senhor com relação a nós, quando Ele nos deu autoridade? E como foi que essa autoridade chegou a nós? Então, assim, é um assunto que pode ser muito transformador para nós. E não só transformador, pode ser um assunto que traga realmente muitas vitórias na nossa vida. Na realidade, o Senhor nos deu autoridade, um dos aspectos da autoridade que Ele nos deu é para que a gente manifeste a vitória que Ele nos deu em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele, quando ressuscitou dentre os mortos, Ele apareceu aos seus discípulos e Ele proferiu a seguinte palavra aos discípulos no capítulo 28 de Mateus, versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Ou seja, o Senhor tem autoridade absoluta. Não há autoridade mais para ninguém, a não ser para o Senhor. Ou seja, uma afirmação imediata que nós podemos fazer dessa palavra de Jesus é que Satanás não tem mais nenhuma autoridade. E se ainda Satanás faz alguma coisa, é usurpando aquilo que não é dele. Mas por um tempo, Satanás teve autoridade nas suas mãos. Quase 4.000 anos. E eu quero meditar com os irmãos nessas questões. Como foi que Deus deu autoridade ao homem? Mas a autoridade saiu das mãos do homem e foi para as mãos de Satanás. Mas louvado seja Deus no plano da redenção. Deus se fez homem e resgatou aquilo que havia sido perdido na queda. E nos deu novamente, nos fez novamente participantes dessa autoridade que Deus já tinha dado ao homem. E na realidade, nós, filhos de Deus, hoje recebemos uma autoridade muito acima daquela que Adão e Eva receberam na criação. É muito além. O que o Senhor Jesus conquistou para nós e o que nós recebemos agora em Cristo vai além daquela autoridade que Deus já tinha dado para o homem. Que coisa tremenda, irmãos. O Senhor assim nos deu essa autoridade. Há alguns versos na palavra que eu gostaria de começar a meditar com vocês neles. A afirmação do Senhor, então, é que Ele recebeu essa autoridade, que
que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Mas eu queria voltar agora, então, lá do princípio, quando Deus criou o homem. Eu queria que isso ficasse muito claro para nós. Como foi que Deus criou o homem? O que Deus deu ao homem? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Capítulo 1 de Gênesis 26. Diz assim a palavra: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele essa autoridade. Olha no versículo 26, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Tenha ele domínio. No versículo 28 ele diz: enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. Na realidade, o homem era para governar a terra. Deus passou essa autoridade ao homem. Quando nós lemos no Salmo 115, 16, é muito interessante que diz a palavra assim: que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, olha que interessante, a terra deu a ele, a quem? Aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos homens. No Salmo 82, versículo 6, é uma passagem muito interessante que diz assim: eu disse, sois deuses todos, filhos do Altíssimo. E Jesus cita essa passagem em João, no Evangelho de João. Ele está dizendo que os filhos dos homens nesta terra são deuses, no sentido de que são aqueles que governam, aqueles que devem reinar. Quando Deus criou o homem, irmãos, o propósito de Deus é que o homem tivesse toda a autoridade, todo o domínio sobre essa terra. E que ninguém mais teria esse domínio sobre a terra. Mas o que aconteceu? Na queda, o homem perdeu essa autoridade e esse domínio. Quando o homem foi enganado, por Satanás, a mulher foi enganada e o homem concordou com a mulher e também comeu do fruto, conhecimento do bem e do mal, desobedecendo ao Senhor e obedecendo a Satanás. O homem então passou a ser servo de Satanás, na realidade. Ele obedeceu a Satanás. E por causa disso, a autoridade que estava com o homem foi para Satanás. E Deus mesmo não poderia voltar isso atrás. Porque Deus deu ao homem autoridade de fato. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, ele começou a tentar ao Senhor Jesus, e no livro de Lucas registrou bem isso no capítulo 4. Se você ler no capítulo 4 de Lucas,
Então ele diz, né, o diabo diz, olha, vou te dar toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Quem que entregou esta autoridade a Satanás? Quando eu era garoto, né, eu escutava algumas histórias na escola dominical, me lembro disso, e na minha cabeça eu cresci imaginando assim, que não, Satanás estava dizendo isso, mas era como que estava blefando. Era uma mentira, porque ele é mentiroso. Mas se fosse isso, seria muito fácil do Senhor Jesus desmascará-lo ali. E o Senhor não fez isso, porque era uma verdade. A autoridade sobre os reinos, sobre esse mundo, sobre a terra, tinha sido passada às mãos de Satanás. Mas não foi pelo Senhor, foi pelo homem na queda. E ele se tornou o Deus deste século. Já viram essa expressão? Quando nós lemos a palavra, né? A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que eles não vissem a glória de Deus. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. E como é que ele se tornou isso? Na queda do homem. Estão entendendo, irmãos? Olha que coisa tremenda. Deus deu uma autoridade enorme ao homem. Deus colocou tudo nas mãos do homem, mas o homem na queda passou para Satanás. O homem, na realidade, em relação à terra, o homem empoderou, usando a palavra bonita do momento, empoderou a Satanás. Deu poder a Satanás, o qual ele não tinha. E a partir daí, né, nós sabemos de todos os desastres e coisas terríveis na humanidade. Por causa da queda, e a autoridade saiu das mãos do homem e foi para as mãos de Satanás. Como é que Deus traria de volta todas as coisas? O Senhor simplesmente não podia tirar das mãos de Satanás e voltar para o homem. O homem caiu. Agora Satanás tinha uma legalidade em cima daquilo que o homem fez. E Deus não podia ir contra a sua própria palavra. Irmãos, há algo muito maravilhoso com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é tão maravilhosa, tão fiel, que Deus, para garantir a sua palavra, o Salmo 138, versículo 2, diz que Deus magnificou a sua palavra acima do seu próprio nome. Olha que coisa tremenda. Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, qualquer nome que se nomeie no céu e na terra, mas Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Pense nisso. Considere a palavra de Deus. Por isso que diz, digna de inteira aceitação, né? É a palavra. Amém. A palavra de Deus é digna de inteira aceitação da nossa parte. Glória a Deus. Isso. Deus colocou a palavra dele acima do nome. Então Deus, uma vez tendo falado, Deus não vai voltar atrás. O Senhor não vai mudar a sua palavra. Então Satanás, quando foi tentar Jesus, ele falou, olha, eu vou te dar esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Assim como o homem passou para Satanás, agora Satanás poderia passar. Como que essa autoridade poderia ser trazida de volta? O homem em si caído, impossível. Já tinha caído.
mas agora, no plano eterno de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, como homem agora, Amém. Ele tem o direito de ir lá e tomar a autoridade das mãos de Satanás. Vencendo onde? Na cruz. E depois na sua ressurreição. Amém. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Ele falou isso depois que ele havia o quê, irmãos? Ressuscitado. Quando o Senhor Jesus veio à terra, ele tinha autoridade. Mas esta afirmação de que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele só poderia falar depois da sua ressurreição. O Senhor Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, para curar, tinha autoridade para várias coisas. Mas ele não falaria que toda a autoridade teria sido dada a ele antes da sua ressurreição. Glória a Deus que o Senhor Jesus veio e Ele realizou a obra da nossa redenção. O Senhor pagou o preço para que a autoridade voltasse ao homem. Amém. Só que agora não mais ao homem caído, mas uma nova criação em Cristo. O novo homem foi lá e resgatou o Senhor Jesus. O Senhor foi lá e tomou. O Senhor tem agora as chaves, né, do inferno, da morte, de todas as coisas. O Senhor venceu todas as coisas. Amém. E Ele então tomou de volta esta. A autoridade agora voltou. Como é que isso aconteceu? Havia um preço a ser pago para que essa autoridade voltasse. Que o Senhor tomasse de volta. Toda a nossa dívida, precisava ser paga. Toda a nossa dívida. E louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós lemos em Colossenses, no capítulo 2, vai dizer lá que o Senhor, Ele tomou o escrito de dívida que constava a nosso respeito, e Ele encravou na cruz esse escrito. E Ele despojou a principados e potestades, colocando-os sob vergonha. Glória a Deus por isso. Aleluia. O Senhor, ali na cruz, Ele cravou toda a dívida que nós tínhamos com relação a Deus. Ele pagou o preço. E agora Ele podia trazer todas as coisas que eram nossas, novamente. Ele pagou o preço. E de forma maravilhosa, diz a palavra, né, tendo cancelado, né, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás achou que estava tendo vitória na morte de Jesus, mas ele estava sendo derrotado, ele estava sendo despojado, estava tirando tudo que era dele, que ele tinha usurpado, e toda a nossa dívida foi cravada ali na cruz. Amém. E agora, depois da sua morte, e agora vem a sua ressurreição pelo poder do Espírito Santo. E quando o Senhor ressuscita agora, o Senhor, com a vida de ressurreição, o Senhor aparece para os seus discípulos, e agora Ele pode fazer essa afirmação, que toda a autoridade foi dada a Ele. Ele é o cabeça da nova criação. Ele é o novo homem. Lembra dessa expressão que Paulo usa? Novo homem. Esse novo homem conquistou de volta a autoridade que havia sido perdida.
Irmãos, isso é tão glorioso. Esse foi o caminho que Deus trilhou na pessoa do seu Filho para conquistar tudo aquilo que havia sido perdido na queda. Mas o que é mais maravilhoso é que a obra de Jesus, ela agora trouxe muito mais autoridade para o homem do que aquela que tinha sido dada a Adão e Eva. Por exemplo, Adão e Eva não tinham poder sobre seres angelicais, sobre demônios, principados e potestades. Mas agora, em Cristo, e até mesmo os discípulos, antes da morte e da ressurreição de Jesus, os seus discípulos já tinham autoridade sobre demônios. O Senhor, na autoridade que Ele tinha, Ele já deu para os seus discípulos, na missão que Ele passou para os seus discípulos, antes mesmo da sua morte e ressurreição. Mas muito mais agora, depois da sua morte e ressurreição. Toda a autoridade que foi dada ao Senhor Jesus, irmãos, toda ela, agora vai ser também colocada para quem? Para a sua igreja, para o seu povo. Amém. Para cada filho de Deus. Cada filho de Deus, aquele que nasceu de novo, ele tem toda a autoridade no nome do Senhor Jesus. A autoridade que está sobre o Senhor Jesus está sobre cada filho de Deus, sobre cada crente que é nascido de novo. Por que nós sabemos que está assim? Por que nós podemos afirmar isso? De maneira muito rápida, porque Deus nos incluiu em Cristo. Lembra aquela lição que nós tivemos sobre sermos batizados em Cristo? Nós somos colocados nele. E participamos com Ele daquilo que Ele recebeu. Por isso o Senhor Jesus aparece aos discípulos e fala, olha, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, ide agora. Os discípulos iriam com uma nova autoridade. O Senhor já tinha dado uma comissão antes para eles irem pregar o Evangelho, mas antes da sua morte e ressurreição. Mas agora o Senhor, com toda a autoridade, novamente dá uma comissão aos seus discípulos. De uma maneira muito mais ampla. Vamos ver o que aconteceu conosco, irmãos. E com relação à pessoa de Jesus. O que Deus fez conosco, juntamente com Cristo. E nós precisamos ter essa consciência, sabe? Porque à medida que nós temos essa consciência, agora nós vamos começar a usufruir daquilo que Deus nos deu em Cristo. Efésios. Vamos abrir Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora esta é a nossa posição. Abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, para um pouco. Deixa essa palavra falar o seu coração. Você é uma pessoa, se nasceu de novo, você é uma pessoa a qual Deus te abençoou com toda sorte de bênção. Isto é real.
Você foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo são suas. Todas as bênçãos. Paulo vai falar algumas aí, se você continuar lendo, vai falar algumas. Mas imagine, todas as bênçãos espirituais são suas em Cristo. Esta é a posição sublime que Deus colocou a cada um de nós. E olha a posição que o Senhor Jesus foi colocado. Ele diz aqui, a partir do versículo... Diz assim, a partir do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, ou das traduções do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Preste atenção agora onde Jesus foi colocado. Acima de todo principado, e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O Senhor foi colocado acima de todas as coisas. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Tudo está debaixo dele. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, de todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Estamos unidos ao Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem que participa disso se está nos pés, irmãos? Quem é Cristo, na realidade? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é Cristo? Cabeça. O cabeça aí, mais quem? O corpo. Cristo é o cabeça exaltado, mais o corpo, que é a igreja. Olha que interessante. Quem está aí, quem não está no eletrônico aí, coloca o dedo aí enquanto vamos lá em 1 Coríntios. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 12. Olha o que diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito... A nossa cabeça, logo, se a gente fosse completar aqui, a gente diria o quê? Com respeito à igreja, né? Mas aqui está escrito o quê? A Cristo. Sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo é o cabeça exaltado e o corpo, irmãos. Isso é uma revelação tremenda. Este é um mistério que Paulo fala, mistério de Deus, e mistério de Cristo. Voltando lá para Efésios, vamos voltar lá. Capítulo 1, nós estávamos vendo. Então, o Senhor foi colocado nessa posição sublime. E a igreja foi unida ao Senhor. Agora, irmãos, veja o que vai dizer no capítulo 2. Um capítulo que a gente conhece tão bem.
Principalmente quando nós estamos falando sobre salvação, que é pela graça. Mas existe algo tão maravilhoso aí junto com a salvação, que é pela graça, tão sublime e tão alto. Diz assim, versículo 1, capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Preste bem atenção agora nesse verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Nos fez assentar onde? Onde Cristo está. Onde é que o Senhor Jesus foi colocado pelo Pai? No lugar acima de quem? Todo principado, potestade, domínio, todo nome que se nomeia. O Senhor nos colocou lá. Isto é um lugar de autoridade. Percebem? Isto é um lugar de autoridade. Quando o Senhor estava andando aqui na terra, o Senhor já deu autoridade aos seus discípulos. Só que após a sua ressurreição, a autoridade que o Senhor Jesus recebeu foi agora passada também aos seus discípulos, porque agora os seus discípulos estão incluídos nele. E ele está em nós, e nós estamos nele. Participamos agora da vitória do Senhor, e essa autoridade agora foi dada aos seus discípulos. Irmãos, qual é a nossa posição em relação agora a esta terra? Com relação a este universo? Qual é a nossa posição em relação a Satanás e os principados, potestades, etc.? Nós estamos em Cristo. Estamos em uma posição de autoridade. Agora, nós costumamos só pensar muito assim no reino das trevas e o reino de Deus. E tem aqui o nosso inimigo e o Senhor. E às vezes nós colocamos as coisas como se fossem dois reinos com o mesmo poder. Ainda que a gente não fale isso, mas a gente às vezes pode estar agindo e pensando com a mentalidade como se Satanás fosse tão poderoso quanto o Senhor. Ele tivesse tanta autoridade e poder acima do que realmente é. Irmãos, uma das maneiras de Satanás atuar é pelo engano. Satanás atua pelo engano desde o princípio com relação à raça humana. Satanás não tem o poder que é dado a ele ainda. Ele é um anjo de Deus, uma criatura. Mas agora em Cristo, porque você é um filho de Deus, você tem autoridade sobre Satanás e os seus anjos. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Você agora é filho de Deus. Esta é a sua identidade. E porque você é filho de Deus, Satanás sabe que você tem autoridade. Mas se ele puder lhe enganar, ele vai te enganar para que você saiba que você não tem. Então, quando você é enganado, você empodera Satanás para fazer o que ele quer. Satanás não pode fazer nada com você que você não concorde. Nada, absolutamente nada. Ele só pode fazer aquilo que o homem concordar com ele. Para ele atuar, ele tem que ter a concordância do homem.
Por que Paulo vai dizer em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo? Se você der lugar, ele vai fazer alguma coisa, mas é você que está dando lugar. Se você não der, ele não pode fazer nada. Amém. Ele não tem mais autoridade sobre os filhos de Deus. Ao contrário, os filhos de Deus é que têm agora a autoridade do Senhor. O que Adão não tinha, agora nós temos. Amém. Você não tem mais que ter nenhum medo, nenhum temor. Por isso Paulo vai dizer para Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de medo, de temor, de covardia, mas de poder, Amém. de amor e moderação. Espírito de poder. Esse poder que Paulo fala, a palavra é a mesma que Jesus falou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém. Vocês receberam o Espírito de poder, diz a palavra de Deus. Não é para temer. O que Satanás tenta o tempo inteiro, irmãos, é que a gente tire os olhos do Senhor, tire os olhos daquilo que nós somos em Cristo, tire os olhos de que nós somos filhos de Deus, e assim não venhamos usufruir da nossa autoridade, usarmos a nossa autoridade que nós temos em Deus. A autoridade que você a tem porque o Senhor conquistou, e é no nome dEle, não é por causa de você, é por causa do Senhor. E ainda que em forças os anjos possam ter muito mais que nós, mas a autoridade determina a tua vitória e a minha vitória. Irmãos, imagine uma coisa, antes da morte e ressurreição de Jesus, Jesus já tinha dado autoridade para os seus discípulos, e quando eles saíram para pregar, eles começaram a expulsar os demônios, e os demônios eram expulsos. O Senhor tinha dado essa autoridade para eles. Quanto mais depois da ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. Em Lucas 10, versículo 17, está falando dos 70 discípulos, Jesus mandou ir 2 a 2, e Jesus deu autoridade para eles, e diz assim a palavra, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. O que Jesus está querendo dizer com serpentes e escorpiões? Será que a serpente e o escorpião animalzinho velho? Não, é as coisas malignas. Para as serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso aí antes da ressurreição, mas agora após a ressurreição, irmãos, é mais real ainda, porque agora nós somos discípulos do Senhor, e mais ainda, somos filhos de Deus, estamos incluídos em Cristo, fomos batizados, colocados em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, e não só na sua ressurreição, na sua ascensão. Essa é a nossa posição em Cristo. Sabe o que o inimigo o tempo inteiro quer levar você a pensar? Que você é um fracassado, né? Que você é uma pessoa sem qualquer vocação em Deus, que você é uma pessoa caída, que você é fraco, que você sempre está tropeçando, que você não serve para fazer as coisas que Deus chamou você para fazer. O tempo inteiro o inimigo, se ele puder, como que trazer a sua autoestima lá para baixo, para você pensar que você não é, ele vai. E às vezes nós até temos uma falsa humildade. Eu sou muito fraco, eu sou pecador, eu sou... Irmãos, mude a mente. Renove a sua mente.
Renovar nossa mente a pensar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que de nós? Que nós somos pecadores, que estamos perdidos, é isso? Você é um pecador? Deixa eu fazer uma pergunta assim, para você pensar aí. Você que nasceu de novo, você se considera um pecador ou um filho de Deus? Oi? Filho de Deus. As duas coisas, também com peca, mas um pecador arrependido. As duas coisas? Ou você é pecador ou você é filho de Deus. Todo aquele que nasceu do alto, ele agora é o que, irmãos? Filho de Deus. Ele está na nova aliança. Aleluia. Ele está na nova aliança. Ah, eu sou pecador, eu sou muito fraco. É isso que o inimigo quer que você fique, continue pensando. Irmão, Bi, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho valor, eu não presto, mas o Senhor é bom. Nós não podemos dizer isso, né? Que eu não presto. Eu sou. É claro, em nós mesmos, nós não temos nada, em nós mesmos realmente somos fracassados, mas agora, em Cristo, nós temos todas as coisas, todas as bênçãos de Deus, e nós temos Cristo em nós. Quem é filho de Deus tem Cristo nele, o Espírito Santo habita nele. Você e eu somos filhos de Deus, essa é a posição mais alta do universo, abaixo do Senhor, é ser o filho de Deus. Ela é tão alta que a Bíblia diz que nós vamos ser co-herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos herdar as coisas com Cristo. Aquilo que Cristo vai herdar, nós vamos herdar. Aquilo que o Filho de Deus vai herdar, nós vamos herdar. Já estamos e ainda iremos, né? Irmãos, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que Deus, né, nos fez justiça em Cristo. Paulo aos Coríntios diz isso. Você foi justificado. Sabe o que é ser justificado? Você foi declarado justo diante de Deus. Amém. Por causa de você? Não, porque lá na cruz o Senhor Jesus pagou toda a sua dívida e ficou cravado lá, está cravado para o universo inteiro saber, para o céu e para o inferno saber. Você por isso foi considerado justo. Você está justificado. O seu pecado não é mais problema para Deus, irmãos. O seu pecado mesmo não é mais problema para Deus. Porque quando o Senhor nos resgatou, Ele pagou a nossa dívida de todos os nossos pecados, do passado, do presente e até mesmo aqueles do futuro que venham acontecer. Mas isso significa que nós vamos agora pecar porque onde superabundou, o pecado superabundou, a graça nós vamos pecar? O que Paulo diz? De forma alguma. E se tropeçarmos, o que a palavra de Deus diz? Nós temos que nos arrepender. E a palavra diz, confessai, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verdade, Senhor. Irmãos, a obra foi completa. Na cruz o Senhor disse, está consumado. Amém. Não deixe ninguém te roubar isto. Não deixe a tradição dos homens te roubar isso. Não deixe a religião dos homens te tomar isso. Só uma dúvida, irmão. Então, Fique firme. eu não sou mais um pecador, eu cometo pecado, né? Todos cometemos, né? João fala que quem não comete é mentiroso, né? Mas no caso, como é que dá o título, então? Existe um título, não existe? Estou em Cristo, mas aí no caso... Você é filho de Deus. Ainda nessa terra você tropeça e cai, mas Isso. você não é mais pecador, você é filho de Deus. Amém. Isso que eu já me lembrou isso. Então dizer que eu sou um pecador arrependido... Se não é- dissermos que não cometemos pecado, o que a palavra de Deus diz? Mentimos. Não está conosco, é verdade. Mas a nossa posição, quem nós somos, irmãos? Quem nós somos? Somos filhos de Deus.
Esta é a nossa posição. A palavra até diz, João diz, se o nosso coração nos acusar, o que acontece? Maior, Oi? maior é Deus. É. O Senhor é maior. Filhinhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Contudo, se alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Irmãos, esta é a nossa posição. É claro que a nossa salvação ela ainda não está completa no sentido pleno. Por quê? Ela só estará completa no dia que nós ganharmos um corpo glorificado. Mas a nossa posição agora, a nossa identificação, quem nós somos? Somos filhos de Deus. E agora já usufruímos da autoridade que está sobre o Senhor. Ele colocou sobre nós. Amém. Que coisa maravilhosa. Não deixe o inimigo te roubar esta verdade maravilhosa, esta sua posição. Creia nela, porque está na palavra. É a palavra de Deus que te afirma. Por isso que eu tenho insistido aqui algumas vezes, eu tenho dito, né? Nós precisamos saber aquilo que Deus diz a nosso respeito. Quem você é? Você é aquilo que Deus diz que você é. O que Deus diz que nós somos, irmãos? Deus diz que nós somos filhos. 1 João capítulo 3 diz lá que não há maior amor do que este, que o Pai nos concedeu a ponto de nos chamar o quê? Filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele para por aí? Não, ele diz, de fato somos. Não seremos. Somos filhos de Deus. Aleluia. Amém. De fato somos filhos de Deus. Esta é a nossa posição. Esta é a posição que nos foi dada em Cristo Jesus. E o Senhor então, irmãos, como, né, voltando lá em Efésios novamente, lá no capítulo 2 nós paramos, temos um parênteses enorme aí. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma posição que nós temos. Uma posição de autoridade junto com o Senhor. Irmãos, se nós temos consciência dessa autoridade, nós vamos começar a usufruir das vitórias que Deus tem determinado para nós. Amém. Mais ainda também, esta autoridade que o Senhor nos deu, ela traz consigo não só privilégios, ela traz consigo uma responsabilidade. Uma vez que Deus te deu autoridade, você tem com ela agora o quê? Uma responsabilidade. É autoridade no nome do Senhor, mas você tem uma responsabilidade. Por que Deus deu autoridade? Por que no mundo, vamos chamar assim, no nosso mundo aqui, né, no mundo dos, né, no secular mesmo, por que as pessoas são investidas de autoridades? Porque espera que elas o quê? Façam alguma coisa, assumam a responsabilidade. Eles assumiram alguma responsabilidade e foi dada autoridade para que eles funcionem naquela responsabilidade. E a nós também foi dada essa responsabilidade. Há certas coisas, irmãos, que Deus já nos deu autoridade para que a gente exerça e faça algumas coisas. E que o Senhor não vai vir fazer por nós. Ele determinou que nós fizéssemos. Por exemplo, pregar o Evangelho. Quem vai pregar o Evangelho? Quem tem autoridade para pregar o Evangelho, irmãos? Quem? Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Quem tem autoridade de pregar o Evangelho em nome do Senhor Jesus? A igreja, os filhos de Deus.
E nenhum anjo vai fazer isto. Não tem autoridade para fazer. E Deus estabeleceu assim. E Deus não muda a sua palavra. Cornélio, exatamente. Apareceu anjos. Olha, as tuas esmolas, as tuas orações chegaram a Deus. Mas olha, vai lá chamar a Pedro, que vai te falar as palavras da salvação. E foi lá, 2 dias de caminhada, né? Não tinha aviãozinho, não tinha carro, né? 2 dias de caminhada. Para ir, 2 dias para voltar. E chega lá Pedro, e Pedro então prega a palavra para eles creem. Porque Pedro tinha autoridade para pregar, porque era um filho de Deus. Não é porque ele era apóstolo, porque ele era um filho de Deus. Então traz essa responsabilidade também. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Começa a autoridade aí ser demonstrada. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Há a nossa autoridade, irmãos, sobre demônios. Por que que você, filho de Deus, pode expulsar demônio? Tem autoridade sobre os demônios. Porque o Senhor já conquistou isso. Agora você tem autoridade. Que foi dada ao Senhor, você foi colocado em Cristo. A autoridade que está sobre o Senhor, Ele passou, Ele delegou ela para nós. Agora você lembra daqueles filhos de Cedra, no livro de Atos? Eles foram expulsar demônios, eles falaram: olha, em nome desse de Jesus, estava conjurando, você sai, em nome de Paulo também. Olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? E passou a esbofeteá-los. Deixaram eles desnudos. Por quê? Eles não tinham autoridade para fazer isso. Porque essa autoridade foi dada ao Filho de Deus. A quem tem o Senhor nele. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está em mundo. Irmãos, creia. O inimigo foi destituído da autoridade que nos uniu. E ele continua fazendo as coisas na terra, porque o homem ainda dá para ele o espaço para fazer. Mas você, como filho de Deus, você tem autoridade. Você tem toda a autoridade. E não precisa temer. E Deus espera que você agora use essa autoridade, e é responsabilidade sua usar. Paulo vai dizer: olha, não deis lugar ao diabo, em Efésios 4:27. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer que nós devemos nos sujeitar a Deus, mas devemos o quê? Resistir ao diabo, e vai acontecer o quê? Ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir, mas é ele que tem que fugir. Nós precisamos crer na palavra e praticá-la. Você precisa misturar a sua fé na palavra, para que ela seja proveitosa para você. E misturar a sua fé na palavra é você agir de acordo com o que a palavra está dizendo. Se a palavra de Deus diz que você tem que resistir, e ele vai fugir, então você que quer fugir, então você tem que resistir, é misturar a sua fé nessa palavra, você então resiste. O que é resistir? Não aceitar. Exato, não aceite. Diga não. É simples assim. Porque às vezes os irmãos passam anos e não sabem o que é uma coisa simples dessa. É você dizer: eu não aceito isso, em nome do Senhor Jesus, saia. Amém. Isso significa para todas as coisas que você entende que estão por trás delas o diabo. Amém. Irmãos, a nossa luta, Efésios 6,
6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra quem? Principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo mal, desse mundo tenebroso. Você começa a lutar, às vezes, discutir com as pessoas, você recebe as afrontas das pessoas, e você então é levado a ficar amargurado, é levado a não perdoar, etc. Tudo isso, e quem está por trás disso é o diabo. Ele está levando as pessoas, e você, se você olhar para a pessoa como se fosse ela, você está ali lutando com a pessoa, e você vai acabar se indispondo, e aquela pessoa, você vai começar a carregar a amargura dela, e na realidade ela está sendo usada pelo diabo. Para a destruição da vida da gente. Deixa eu dar um exemplo da própria palavra. O Senhor Jesus perguntou para os discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? Quem que, falou, o que eles estão dizendo a respeito do filho? Que é Jeremias, que é João Batista. E vocês? E Pedro fez aquela afirmação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor não foi carne nem sangue revelou, mas meu Pai que está nos céus. Uma grande revelação que Pedro teve. Logo em seguida, um pouquinho abaixo, o Senhor começa a falar da sua morte, e ele: de maneira nenhuma o Senhor vai deixar acontecer isso com você. Pedro deve ter levado um susto. O que o Senhor falou para ele? Pedro, não é bem isso. Pedro, Pedro, deixa eu te explicar. Jesus vai falar isso, né? Não. Arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro deve ter ficado levado um susto. Ele estava sendo usado por Satanás e não estava sabendo. Mas Jesus discerniu que não era Pedro, que era quem? Satanás por trás de Pedro. Às vezes, irmão, nós estamos discutindo com as pessoas, às vezes as pessoas estão nos maltratando e a gente está achando que está. E quanto mais você tenta justificar, não, irmão, talvez você não vai chegar assim, né? Como Jesus fez no trabalho, por exemplo, não. Mas você, no seu espírito, você resiste. No seu espírito, você resiste às trevas. Você diga: eu não aceito isso em nome de Jesus, Satanás, saia. Deixa essa pessoa em paz. Você resiste. E você não leva, sabe, para o lado pessoal. Quantas vezes eu já... Isso é uma casca de banana de Satanás. Você escorregar e cair. Eu já caí algumas vezes. Entrei nessa parada. Não discerni, não vigiei. E a palavra do Senhor, ele fala isso a Pedro, né? Em 1 Pedro, ele diz assim, olha, 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade. Quando nós deixamos as nossas emoções soltas, à vontade, olha, pode ser um perigo. É um perigo. Não é? Você começa a ira, começa a vir a raiva, passa para o ódio, e aí deu lugar ao diabo, e ele vai pintar. Quando a gente faz isso, a gente está dando poder a Satanás de fazer o que ele não poderia fazer, mas nós estamos dando permissão. É como se estivesse dando legalidade para ele fazer. Ele diz aqui a palavra: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Com relação ao diabo, é sem conversa, é só que a palavra diz para a gente fazer o quê? Resistir. É sem conversa. Esse negócio, por exemplo, a gente fica vendo as pessoas expulsando demônio, conversando com o diabo, com o demônio, irmãos, é resistir. E algumas pessoas, eu acho assim, tendo a palavra de Deus nas nossas mãos, as pessoas começam às vezes a falar coisas que elas receberam revelação. Mas sabe de quem? Através do demônio. Mas eu peguei um estudo para ver, ficou muito na moda um tempo atrás no Brasil, tudo aqui na igreja do Brasil era batalha espiritual, né? Aí tinha um monte de coisa que o pessoal falava. E fazendo parênteses aqui,
um dos grandes, eu acho, culpados de enaltecer Satanás foi essa corrente dos irmãos de batalha espiritual. Eles falavam, enfatizavam tantas coisas do inimigo que empoderavam o inimigo, né? Dava mais poder do que ele tem. Como se ele fosse um super Deus. Mas não, irmãos. Ele é um ser criado. Dava a ele um lugar que, sabe, ele nem mesmo tem. E ele está derrotado pelo Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, assim, sabe, irmãos, às vezes nós agimos de uma forma, sabe, que empoderamos o inimigo. E esse movimento, então, né, as pessoas começavam a ver demônio para tudo quanto é lado, ele ficava naquele negócio. Não, irmão, sede sóbrio e vigilante. Se você, então, discerne, pensa e sabe, você vai lá e resiste. Você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. É Ele que tem que fugir de você e não você dele. Amém. Somos filhos de Deus, temos autoridade no Senhor. A autoridade nos foi dada. E agora a nossa responsabilidade, sabe, é de usar a autoridade do Senhor. Para quê? Já falei bastante isso aqui e quero enfatizar de novo. Para que o reino de Deus se manifeste nesta terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. A autoridade que Deus nos deu é para que a gente manifeste o reino do Senhor nessa terra. Quando o Senhor Jesus estava expulsando aqueles demônios, e os fariseus chegaram, você está expulsando, é pelo maioral dos demônios, é por Beelzebul. E o Senhor, olha, se Satanás expulsa ele mesmo, né, a casa está dividida, não subsiste. Mas se eu expulso a Satanás pelo poder do Espírito Santo, é chegado o reino de Deus entre vós. Toda vez que é manifestada a autoridade de Deus nessa terra, é chegado o reino de Deus. Então a autoridade que o Senhor nos deu é para que haja demonstração do reino de Deus nessa terra, para que onde nós estejamos, traga a manifestação do reino de Deus. Deus te deu essa autoridade. Agora você, como embaixador de Cristo, você tem autoridade. Um embaixador da nação dos Estados Unidos que está aqui no Brasil, ele tem autoridade de quem? Ele tem autoridade da sua nação, dos Estados Unidos. Ele é um representante, ele age em nome dos Estados Unidos. E ele tem autoridade para isso, foi dado para ele. A cada um de nós, a palavra de Deus diz que de Deus nós somos embaixadores, somos representantes. E como representantes nós temos a autoridade de Deus. Essa autoridade do Senhor, Ele nos deu. E Ele permite, né, que usemos essa autoridade no seu nome, para que haja manifestação do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, olha que glória, a cada momento da sua vida, que você, sabe, você usa a autoridade que Deus te deu, é manifestado o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É como que um pedaço do céu fosse manifestado ali. Cada vez que você resiste a Satanás, e ele foge, é manifestado o reino de Deus. Cada vez que você resiste, e olha, não pense você que, sabe, o inimigo vai aparecer aqui como naqueles desenhos animados, naqueles filmes de terror. Não, ele às vezes vai aparecer como um anjo de luz. Ou até mesmo, né, ele vai usar um irmão em Cristo, como usou Pedro. Mas cada vez que você está sóbrio, vigilante, percebeu, e você resiste, é manifestado o reino de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz, né, que a gente não deve dar lugar ao diabo, que a gente deve vigiar, ser sóbrio, vigilante. Ele está em derredor procurando alguém para tragar. A nossa luta não é contra carne e sangue, existe uma batalha espiritual o tempo inteiro. O tempo inteiro existe uma batalha espiritual.
Mas nós não temos que ficar neuróticos por isso, não. Começa a olhar aí, atrás daquele violão ali, tem um demônio. Vou lá. Não. Você tem o Espírito Santo em você. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. E você vai estar sóbrio e vigilante. E o Senhor vai te iluminar, o Senhor vai te mostrar. Sabe, não é uma regrinha, não é um método, mas é a vida e a realidade que você tem em você. E à medida que você crê na palavra do Senhor, à medida que você toma a palavra do Senhor como verdadeira e a pratica, e crê nela, mistura sua fé nela, as coisas se tornam muito reais. Por que Deus nos deu autoridade? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele deu poder para os discípulos e também autoridade. E depois o Senhor diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis testemunhas. Mas por que o Senhor deu essa autoridade? É para que os discípulos soubessem como usar o poder que Deus deu para eles. Deus nos deu o poder, mas nós temos autoridade para usá-lo ou não. Olha que coisa gloriosa. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: olha, vocês vão de cidade em cidade, e chegando lá vocês vão anunciar o reino de Deus. E nessa cidade vocês vão fazer o quê? Quem se lembra? Bater os pés. Se aceitar, bater os pés. Mas ele mandou fazer as coisas antes. O que Jesus mandou eles fazerem? Falar. Curar os enfermos, o que mais? Expulsar os demônios, purificar os leprosos e ressuscitar os mortos. E o Senhor falou: vocês vão lá na cidade e vocês vão curar todos os enfermos da cidade. Olha só. Chegar aqui em Macaé, olha, vocês agora vão aqui curar todos os enfermos da cidade. É isso que o Senhor mandou eles fazerem. E eles creram na palavra, aceitaram a missão e foram lá no poder e na autoridade que o Senhor tinha dado para eles. Só que agora, após, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus, é um poder ainda sem precedentes. Porque agora é o poder que estava no Senhor Jesus, o Espírito Santo agora está em nós. E da mesma forma que Jesus mandou os discípulos lá, o Senhor manda para a gente hoje. Como é que nós vamos usar a autoridade? Nós vamos obrigar Deus a fazer as coisas? Não. Nós vamos usar a autoridade naquilo que Deus já fez e já realizou por nós. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Ele despojou principados e potestades, triunfando neles na cruz. E nós triunfamos também, com a autoridade que o Senhor nos deu sobre Ele, porque Jesus já realizou isso. Por que o Senhor Jesus, depois, Ele mandou os discípulos saírem curando? E por que lá no livro de Atos, os apóstolos, eles curavam os enfermos? Porque Jesus já tinha feito esta obra. Irmãos, se nós cremos nessa realidade de que temos a autoridade do Senhor, que de fato nós temos, e nós cremos naquilo que Jesus já realizou, então nós operamos dessa forma, nós caminhamos nesta fé. O poder já foi dispensado, já foi dado. O irmão ilustra isso muito bem, ele diz que é como a eletricidade. Você faz a sua casa, você vai lá e liga a eletricidade lá. A fonte dessa eletricidade vem da concessionária lá, né? Já veio, ela já produziu essa força, e mandou lá para sua casa. Agora você tem a autoridade de usar aquela energia ou não. E você vai lá, aperta o interruptor e você usa ou não. É você quem define agora. O Senhor já colocou esse poder dele em nós. Agora é você que vai lá e liga e desliga o interruptor.
Essa é a sua autoridade, foi dada a você e a mim. Os irmãos estão compreendendo? Esta autoridade nos foi dada. Por isso que o Senhor Jesus, por exemplo, você vê no Novo Testamento, Ele não manda ninguém pedir a Deus para curar. Eu desafio você a achar um lugar no Novo Testamento, eu não achei até hoje. Ninguém pede. Mas Jesus falou para o quê? Para os discípulos fazerem o quê? Eles curarem. É claro que o poder é onde? A energia elétrica é do dono da casa? Não, vem lá da concessionária. O poder de Deus é dele. Mas Deus te deu autoridade para usar aquele poder. Para liberar o poder. Para que a coisa aconteça. O Senhor te deu autoridade para você libertar as pessoas do cativeiro de Satanás. Libertar os cativos. As pessoas estão cheias de demônios. Para você chegar lá e libertar. Você tem o poder de Deus. A palavra de Deus diz que aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós agora, irmãos. Glória. Irmãos. Forte, não é isso? O mesmo poder que ressurgiu Jesus dentre os mortos está em nós agora. O mesmo Espírito Santo que ungiu a Jesus Cristo também nos unge hoje. Irmãos, Jesus, Ele realizou tudo como um homem perfeito, cheio do Espírito Santo. Ele não fez nada como Deus aqui na terra. Ele deixou na sua glória, sabe, Ele deixou toda a sua glória e veio a essa terra. Ele continua sendo Deus, mas Ele não usou a sua prerrogativa de Deus. Ele andou como um homem perfeito. E Pedro vai dizer em Atos 10, 38, ficou registrado, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, enfatizando ainda a humanidade de Jesus, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todo o oprimido diabo, porque Deus era com ele, aleluia! Amém. O mesmo Espírito Santo que estava sobre o Senhor Jesus está sobre nós. Quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, Ele ganhou poder para vir e dar vida aos seus discípulos. Então Ele apareceu para os seus discípulos e Ele falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que glória. Glória a Deus. Maravilha. Jesus foi enviado pelo Pai e assim também Jesus agora nos envia. Jesus foi capacitado pelo Pai, assim agora Jesus também nos capacita. E Jesus, então, falando isso para os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam a habitação do Espírito Santo. E Jesus falou, agora vocês esperam que também vocês serão revestidos de poder. Eles já tinham a habitação do Espírito Santo, mas foram revestidos. E receberam esse poder descer sobre nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. O mesmo poder. E agora temos a autoridade do Senhor. Cada um precisa crescer neste conhecimento. Por isso Paulo vai dizer, olha, que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, para vocês compreenderem. Nós precisamos ter os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, iluminados, para compreender isso. E comece, sabe, já a usufruir da autoridade que Deus te deu. É agora. Amém. A palavra de Deus fala que nós devemos reinar em vida. Reinar em vida é o que, irmãos? Momento. É agora. É usando a autoridade. Você reina usando a autoridade. O rei, ele reina usando a sua autoridade. Você tem autoridade, irmãos. Amanhã, se o Senhor permitindo, eu quero entrar nos detalhes práticos dessa nossa autoridade. Como nós devemos resistir ao diabo, como são os ataques que mais acontecem conosco, no nosso dia a dia, em que nós podemos exercer nossa autoridade, demonstrar o reino de Deus. Mas nós devemos começar já. Lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Deixe-me ler um verso para vocês que é muito maravilhoso, antes da gente encerrar. Colossenses,
capítulo 1. Versículo 15. Preste atenção nesse verso. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sempre achei maravilhoso, mas esses dias eu fui olhar qual era a palavra no grego que eles traduziram por império. E eu fiquei admirado. Me alegrei mais ainda do que eu já me alegrava com essa palavra. Ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. Mas sabe qual é a palavra lá? Autoridade. Ele nos libertou da autoridade das trevas. Do poder. Algumas traduções em português estão em poder. Do poder das trevas. É a mesma palavra que Jesus diz. Toda a autoridade é a mesma palavra que eles traduziram aqui por império. Irmãos, Ele nos libertou da autoridade das trevas. Aleluia. E não só estamos livres da autoridade das trevas, mas agora Ele nos deu autoridade sobre as trevas. Não é grandioso isso? Não é maravilhoso? As trevas não têm mais autoridade sobre a sua vida. A menos que você dê. Se você der lugar ao diabo, ele vai fazer as coisas que ele quer. Mas se você não disser não, se você não abrir espaço, não. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E o intento dele o tempo inteiro é ficar ao derredor achando alguma brecha, alguma porta para entrar. E se nós não seguirmos as instruções de Deus, corremos o risco, né, de abrir a porta. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por certos problemas, certas situações, e que nós começamos a lutar, achar que são com os homens, achamos que são simplesmente as circunstâncias. Mas, irmãos, por trás daquilo, pode ter o dedo do diabo. E a gente fica ali remoendo aquele negócio, sabe? Aquela coisa não resolve e tal. E nós precisamos tomar uma atitude de autoridade no nome do Senhor e acabar com aquilo. Nós precisamos, sabe, irmãos? Usar da autoridade que Deus nos deu. Até para pregar o Evangelho, às vezes não, sempre. A palavra de Deus fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Você chega para falar com as pessoas, está cega. Aí você fala, não acontece nada. Mas nós talvez devemos chegar agora e falar assim: Satanás, larga a mente dessa pessoa, ordena em nome de Jesus. Você não vai falar assim às vezes para a pessoa, né? Mas você já vai falar previamente. Pode falar no pensamento. No pensamento e pode falar alto. Antes você já vai lá falar com a pessoa, eu ordeno que você largue a mente daquela pessoa para ela ouvir o Evangelho. Amém. O irmão Anaconda, lá da Argentina, alguém conhece? O irmão Carlos Anaconda? Do livro? É. Oi? Do livro famoso? Ele tem um livro, um livro assim, ouça-me, Satanás. Ele tem uma expressão, ele é um irmão muito usado pelo Senhor no evangelismo. E eles fazem as campanhas de evangelismo. E quando eles chegam na campanha, eles já fazem isso em casa, os irmãos que são intercessores já fazem isso, vêm orando e tal. Mas a primeira coisa que ele faz na plataforma, ele levanta na plataforma antes de começar o culto, né, a pregação do Evangelho, e ele diz: ouça-me bem, Satanás. Eu te ordeno, largue a mente dessas pessoas que estão aqui, para que elas ouçam o Evangelho. Eu te proíbo e vai. E começa a pregar o Evangelho. E quando ele chama as pessoas creem. Mas quando eles começam a orar por libertação, um monte de gente cai. Só começa a libertar essas pessoas. Mas ele tem essa prática. Por quê? Por causa dessa palavra. O Deus desse século
cegou o entendimento. Então nós podemos orar e dizer, eu proíbo que a mente dessa pessoa seja cegada agora em nome de Jesus. Largue essa pessoa e ore para Deus, para que Deus fale com a pessoa. Mas você pode orar resistindo ao diabo. Aí você fala o evangelho, a pessoa tem a opção de crer ou não. Mas agora ela pode crer entendendo. Ou, se ela tomar a decisão de não aceitar, ela está sabendo. Então, irmãos, às vezes, coisas assim do nosso dia a dia, nós precisamos usar da nossa autoridade. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã eu quero, com a graça de Deus, entrar nas partes assim, práticas desse exercício da nossa autoridade. Com relação a como resistir ao diabo, as coisas que somos atacados, naquilo que nós devemos caminhar, usar da autoridade do Senhor, alguns exemplos da palavra de Deus. Mas que hoje, se ficar pelo menos assim, irmãos, a consciência em cada um de nós, de que somos filhos de Deus e que o Senhor Jesus conquistou essa autoridade, e que fomos incluídos em Cristo e nessa autoridade do Senhor, isso já é maravilhoso. Amém. Que a gente deva caminhar. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa noite.